Como exercer uma fé funcional? Esse é o tema que vamos tratar. E há um texto em Lucas 17, versículo 5, onde os discípulos de Jesus disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Aumenta-nos, Senhor, a fé. Veja bem, queridos, todos nós, sem exceção, enfrentamos situações onde percebemos que a nossa fé não é suficiente. A nossa fé não é robusta para seguirmos em frente, superando e vencendo os grandes problemas que surgem, que aparecem. Mesmo andando com Jesus, que era o Verbo de Deus, Deus encarnado, os apóstolos não conseguiram se estabelecer na confiança absoluta em Deus, exercendo uma fé firme, uma fé crescente, funcional e inabalável. Por isso, com sinceridade, vendo o limite da fé deles, vendo a inoperância da fé deles, eles se voltaram para Jesus, disseram: Jesus, aumenta-nos a fé. Reconhecemos que a nossa fé é insuficiente. A partir deste culto, estarei ministrando uma série de estudos onde vocês serão esclarecidos e estimulados sobre a fé que acessa o sobrenatural, a fé funcional que move a mão de Deus para fazer milagres e para suprir as nossas necessidades, suprir nossas vidas com as suas abundâncias. Levante as mãos para o alto e diga: Pai, eu te agradeço, porque já tenho uma medida de fé que o Senhor semeou no meu espírito. Levante as mãos. Dá-me graça para que nesta série de estudos que o apóstolo estará ministrando aqui, eu seja iluminado, despertado e tomado pelo espírito de sabedoria e de revelação na tua palavra, e que de hoje em diante eu possa perceber a minha fé crescendo, funcionando e acessando o teu poder e os teus ilimitados recursos que estão disponíveis em Cristo para o meu desfrute. Desde já, agradeço, Pai, porque pela obra da cruz, até mesmo essa fé firme, crescente, funcional, inabalável, me foi liberada. Eu tomo posse. Aleluia! Obrigado. Ouça bem, Jesus não nos ensinou uma técnica para uma fé excepcional. Você não vai encontrar na Bíblia Jesus ensinando uma técnica para uma fé excepcional. Eu compartilhei sobre esse assunto lá no Instagram durante esta semana. Tem um vídeo que eu compartilhei. Depois você acessa, por favor, lá e você vai ficar esclarecido mais sobre essa questão que eu estou falando, que Jesus não passou uma técnica sobre uma fé excepcional. Portanto, não adianta você pedir para mim ou para qualquer pessoa de fé, por favor, me ensina o que eu tenho que fazer para exercer uma fé excepcional, para ter uma fé excepcional. Por que não adianta pedir? Porque a fé que acessa o sobrenatural, ela é um presente de Deus. Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. E ele fala, isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Então a fé para a salvação, a fé para andar com Deus, a fé para acessar o sobrenatural, a fé é um presente de Deus. Paulo diz que essa fé vem de ouvir a pregação que é feita com base na nova aliança, sancionada e baseada na obra da cruz. Ou seja, a pregação que é elaborada e ministrada procedente da palavra de Cristo. Lá em Romanos 10, 17, Paulo diz que a fé vem de ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. A fé vem de ouvir e ouvir a pregação. Preste atenção, pregação. Por isso que é importante você estar numa igreja onde há pregação da palavra de Cristo. Há muita igreja por aí pregando palavras
que não são de Cristo, pregando ensinos, né, pregando ensinos que não tem nada a ver com a obra da cruz. E isso não edifica e também não gera a fé que Deus derrama, que Deus concede. Essa fé ele dá nesse processo, né, que você ouve a palavra de Cristo, ouve a palavra da graça, seu coração se enche, né, de graça, e aí você passa a receber o presente da fé. E aí a fé fica estabelecida. Mas essa fé que nos é dada pela ação direta do Espírito Santo em nosso coração, ela não é automática, né? Nós vemos nos evangelhos e nas cartas apostólicas que o Senhor transmitiu alguns princípios para que a fé de Deus, que é uma dádiva dele semeada em nós, que vem pelas palavras do Evangelho da Graça, ela cresça dentro de nós e então tenhamos as condições de acessar o sobrenatural para que nos tornemos vasos e agentes de fé. E para que também nos apropriemos, né, das bênçãos grandiosas que Deus tem para nós. Hoje eu vou ensinar alguns princípios poderosos para você ser bem-sucedido na fé. Ou seja, para que a sua fé, a fé que Deus semeou no seu coração, ela possa crescer e ela possa ser ativada e você acesse o sobrenatural e venha usufruir dos recursos ilimitados que Deus tem para você, das abundâncias de Deus para a sua vida. Quem quer desfrutar das abundâncias de Deus, diga amém, aleluia, glória a Deus. De acordo com o Novo Testamento, a fé que você tem, que é um presente divino plantado no seu espírito, só será efetiva e funcional se você interiorizar e vivenciar alguns princípios. Esses princípios, todo homem, toda mulher de fé, os tem, né, no coração, na alma, e os pratica. São princípios que Deus precisa encontrar em nós, né, para que Ele possa nos dar o acesso ao sobrenatural. Vamos lá, então. O primeiro princípio poderoso que eu quero repartir, para que você tenha uma fé funcional, é esse: viver como alguém que recebeu tudo que necessita no mundo visível do mundo invisível. Então, viver como alguém que já recebeu tudo que necessita neste mundo visível, procedente do mundo invisível. Olha bem, veja bem, pensa agora um pouco. Como será a sua vida daqui para frente se ao acordar, trabalhar, decidir, falar e planejar, você não tiver mais medo de falta, não tiver mais na mente, né, nenhum medo de falta, nenhuma falta. Porque muitas vezes nós carregamos faltas, carregamos na mente escassez, carregamos na mente misérias, carregamos na mente pensamentos negativos a respeito de nós mesmos, do nosso futuro, da nossa família, dos recursos que Deus disponibiliza para nós. Achamos que são aqueles que temos e nunca vão crescer, nunca vão aumentar. Então, pense um pouco se daqui para frente, ao acordar, a sua mente, seu coração estiverem cheios da certeza, somente da certeza que você tem um Pai que já supriu todas as suas necessidades e que já determinou suas bênçãos sobre a sua vida, para que você ande nos caminhos que Ele lhe abriu, sempre conduzido pelo Espírito que traz vida abundante, que dá alegria, que dá paz abundante, que traz para você suprimentos abundantes, o Espírito Santo, que é Deus, que tem domínio sobre tudo, que opera maravilhas, que abre porta onde não tem porta, abre caminho onde não tem caminho, que faz cair maná do céu, que opera milagres e obras prodigiosas. Pense agora, se você, a partir de hoje, ao acordar, você tiver sua mente reprogramada para apenas estabelecer, para apenas se colocar na certeza, apenas manifestar a certeza, né, de que você é filho amado de Deus e que já é suprido, né, de todas as suas necessidades. Você já é suprido, né? Deus já supriu suas necessidades com abundâncias, né? E que Ele já lhe abriu caminhos e que você está na vitória e será conduzido em vitória.
Mas quem sabe você é do tipo de crente que conhece versículos sobre a fé, que conhece passagens bíblicas sobre prosperidade e também recursos abundantes, né, que Deus tem para a sua vida, para que você viva como alguém suprido, próspero, né? Mas você pensa que está sozinho. Muitos irmãos são assim. Muitos são esse tipo de crente que pensa em versículos, recita versículos que falam de suprimentos, que falam de prosperidade, que falam de abundâncias divinas, mas vivem completamente sozinhos. Ou seja, pensam que estão sozinhos, se imaginam sozinhos, como se estivessem aventurando no acaso, né, numa vida sem rumo, no escuro, sem saber para onde está indo, sem saber o que vai acontecer com a sua vida. Quando você olha para a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, você observa que existe um caminho que Deus estabeleceu para que a sua fé, né, conecte você com tudo que Deus possui, com tudo que Ele é, e que você viva conforme o propósito dEle, viva conforme o que Ele estabeleceu para você, e não conforme a sua mente finita, sua mente que muitas vezes fica vagando, né, com pensamentos errados, pensamentos maus. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a palavra diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção, né? O texto original fala a prova de fatos que não se veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a prova de fatos que não se podem ver. Não se podem ver. Quem sabe você esteja ciente de que a fé é isso que está aqui. A fé é certeza. Mas você tem visto a fé como uma questão de opinião. Você se deixa levar por opiniões alheias, ou quem sabe você mesmo já definiu a fé segundo o seu parecer, segundo a sua visão estreita, e você então tem a fé como opinião, né? Por isso, você tem a sua própria definição de fé. E quem sabe você é do tipo de crente que precisa ver e entender para crer. Eu conheço muita gente na igreja que é assim. Apóstolo, se o senhor me fizer entender certas coisas, eu vou crer. Né? Mas o que acontece? Deus não tem isso. Deus não faz dessa maneira. Deus não quer que seja assim. Deus não nos manda entender perfeitamente tudo para que Ele possa liberar milagre, liberar coisas que são impossíveis para os homens. Ora, se são coisas impossíveis, se são coisas que extrapolam, né, os limites, então podemos dispensar o entendimento da operação do Espírito. Precisamos entender como acessar o sobrenatural, como exercer a fé no sentido que Deus possa se mover atendendo, né, sendo atraído por ela, mas não temos que entender a resposta de Deus, né, como Ele vai fazer isso e aquilo. Veja bem, a verdadeira fé liga você ao sobrenatural e a tudo aquilo que, embora você não possa ver com os olhos naturais, é real no mundo invisível. Há muita coisa que é real no mundo invisível. Porque, gente, o fato de ter um mundo invisível não significa que esse mundo é de imaginação, que esse mundo não é real. Não, o mundo invisível é real. Os nossos olhos naturais não conseguem ver. E veja só que não é só esse mundo invisível, espiritual, que os nossos olhos não veem e que é real. Há muita coisa que é real nesse mundo físico que nós não vemos. Nós não vemos. Né? Hoje em dia, a ciência vem evoluindo, né, no sentido de penetrar a matéria e ir mais fundo, e perceber que, né, o átomo não é o último elemento, indivisível. O átomo não é indivisível como se pensava, né? E aí vai entrando, vai percebendo que há energia
dividida, há particularidades em cada parte, e vão descobrindo forças, né? Vão descobrindo, e a física quântica está aí mostrando coisas que os olhos naturais não veem. Então, veja só, se no mundo que nós estamos, há coisas que nossos olhos não veem, que são reais, imagina o mundo espiritual, ele é real. Não acessamos ele com sentidos físicos, mas ele é real, ele é real. Tudo que a Bíblia fala sobre o mundo espiritual é real. E quem ousa crer, quem ousa realmente praticar os princípios que levam, que estimulam a fé a acessar o sobrenatural, consegue acessar o sobrenatural e desfrutar do poder de Deus. Ora, querido irmão e querida irmã, quem sabe você tem sido um crente que ora por portas abertas. Você está sempre orando, Deus me abre uma porta na vida material, me abre uma porta material, uma porta profissional, uma porta para a minha vida sentimental, me abre uma porta para a vida financeira, me abre uma porta para que eu cresça espiritualmente, me abre uma porta. Você está sempre orando por portas abertas. Você, quando está no culto, você tem mais facilidade e você ora muito por portas abertas. Mas, quem sabe, por algum momento você se perde em meio aos problemas e então você acaba ficando condicionado pelos pensamentos errados, materialistas, pensamentos incrédulos que as pessoas têm e você não permanece crendo, não permanece apossando, do que Deus já lhe deu. Quem sabe você ora e crê nas provisões divinas, mas lá fora você olha para o seu futuro como se fosse uma sequência de desastres. Você olha para o seu futuro como se fosse só de apertos e de problemas intermináveis, muitas coisas ruins. Você não consegue ver seu futuro promissor. Meus irmãos, eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo, nesses dias, através dessa série de palavras que eu estarei ministrando sobre a fé, vai confrontar muito todos nós aqui, todos nós. Eu estou sendo confrontado com essas palavras e você também será, mas não no sentido de nos colocar para baixo, no sentido de nos reciclar, renovar, no sentido de nos levar a mudar a nossa mentalidade, no sentido de nos dar um choque para que possamos paralisar esse processo de fracassos que nós temos vivido, de pouca coisa, de pouca experiência com Deus, pouca alegria, poucas conquistas e de desfrutar de migalhas. Deus não quer isso para nós. Deus efetivamente quer que vivamos vida abundante, que recebamos as suas promessas, que vivamos na posse de tudo que Ele estabeleceu, tudo que Ele criou, que é para o nosso bem, é para o nosso desfrute. Ele é um Pai amoroso que quer repartir o que tem e quer que seus filhos tenham alegria. Mas precisamos exercer a fé. Ele não vai abrir mão da fé, porque estamos aqui no mundo visível. E Deus quer que você viva assim, como alguém que recebeu tudo que necessita aqui, do mundo invisível, procedente de Deus. Veja bem, escuta bem o que eu estou a falar. Meditando nesse versículo de Hebreus 11, versículo 1, Hebreus 11, 1, uma luz do Espírito veio a mim sobre duas palavras que estão contidas no texto. Duas palavras. A primeira palavra é certeza. E a segunda palavra é prova. Essa versão fala convicção. Convicção. O original é prova. Então, certeza e prova. Apóstolo, certeza de quê? Certeza daquilo que se espera. Certeza daquilo que você vislumbra. Daquilo que você já acredita que lhe pertence. Eu vejo o seguinte, muita gente tem tido uma esperança vaga, baseada apenas no que está vendo com os olhos naturais. Mas a palavra de Deus nos manda ter uma esperança viva, baseada na convicção de quem Deus é e na fidelidade dele em cumprir as suas promessas. Veja bem,
a prova das coisas que não se veem. Prova, convicção, prova das coisas que não se veem. Observa o que está dizendo a palavra. Isso nos mostra que devemos encarar a fé como um documento assinado que você apresenta diante do Pai, mesmo antes do pacote chegar. Então, veja bem, a fé, você tem que ter ela, né, dessa maneira, como um documento assinado, né, que faz você se apresentar diante do Pai com a convicção, com a certeza, né, de que aquilo que você está pedindo, ou aquilo que você está precisando, você já recebeu, né, e que, portanto, você tem o documento assinado, ou seja, a garantia de Deus na palavra, é que aquilo já foi lhe dado, e mesmo antes que o pacote chegue, mesmo antes que a bênção lhe toque, você já tem a prova, já tem a certeza que ela é sua, que ela foi liberada para você pelo Senhor Jesus na sua morte na cruz. Veja bem, a fé bíblica na nova aliança não é um sentimento frágil que oscila com o humor do dia. Ela é uma posição, ou seja, é como se você se colocasse por dentro, no lugar, na posição, não de um pedinte, mas como um filho que já recebeu a promessa do Pai, mesmo que ela ainda não tenha se manifestado na sua experiência. É dessa posição, e é exatamente dessa posição que você passa a falar, que você passa a agir, que você passa a esperar. Ou seja, eu não estou esperando algo que eu não tenho, eu não estou esperando algo que está distante, não. O que eu estou esperando já está disponibilizado, já é meu, pela obra da cruz, me pertence. Eu tenho o documento que é a palavra de Deus, eu tenho a assinatura com o sangue de Jesus, a garantia de que Deus é fiel. Portanto, a minha fé não é frágil, não é vaga, a minha fé é firme, a minha fé ela é cheia de certeza e ela tem a prova de que o que eu vejo de acordo com a palavra, me virá, que vai me tocar, eu vou viver isso, porque Deus falou, e Ele disse, e o que Ele falou é verdade, e o que Ele disse se cumpre na minha vida. Então, veja bem, querido irmão, querida irmã, você, quando se estabelece, né, de acordo com a fé, aqui de Hebreus 11, né, conforme essa definição da fé, né, você não fica com um sentimento de mendigo, de pedinte. Você não chega diante de Deus como um mendigo. Oh, Pai, se o Senhor quiser, oh, Pai, se o Senhor olhar para mim com olhar de bondade e misericórdia e achar que eu mereço tal. Não, não é assim que você tem que orar. Você não merece nada mesmo. Não, nunca você vai merecer nada. Deus nunca vai olhar para você e achar que você merece. Não. Mas tem uma coisa, você está em Cristo, Cristo entrou na sua vida, então Cristo tudo merece. E porque Cristo tudo merece, e você está em Cristo, tudo que Cristo merece está na sua conta, pertence a você. Então, é dessa posição que você fala, age e espera. Isso pode soar distante da realidade. Isso pode soar distante da realidade prática, onde você tem contas a pagar, notícias de crise por todos os lados que estão chegando de um lado e de outro, problemas no trabalho, metas desafiadoras. Além disso, né, o enfrentamento constante que você tem com a falta das coisas. Né? Todos nós aqui lidamos com a falta de coisas. Né? E muitas vezes o diabo fala, você não tem resposta, você não está tendo resposta. Você está orando e não está tendo resposta. Deus não está ligando para você. Deus não tem o que você quer, ou Ele não está pronto, não quer te dar, não dispôs a te dar, Ele não vê você merecedor e tal. O diabo começa então a semear pensamentos errados, crenças erradas, e nós vamos aceitando, e quando aceitamos essas crenças, nós saímos do padrão de Hebreus 11:1, e aí perdemos a certeza, perdemos a prova, né, perdemos a convicção, e o que acontece? Perdemos a posição, e aí não vamos viver como filhos, mas vamos andar como mendigos, ou como pessoas completamente abandonadas, deixadas de lado.
né? E não é isso que a Bíblia fala. Veja bem, é exatamente nesse cenário onde você está vivendo, enfrentando faltas, com contas a pagar, com desafios na família, no trabalho, aqui e acolá, na fé. É exatamente nesse cenário que Hebreus 11:1 se torna numa revolução espiritual para a sua vida. A Bíblia não fala de fé em um mundo ideal. A Bíblia fala de fé em um mundo quebrado, onde pessoas reais enfrentam desertos, vales e ameaças. Observe que logo depois da definição de fé em Hebreus 11:1, temos ali uma lista de testemunhos de homens e mulheres que viveram exatamente como nós, enfrentando dilemas, enfrentando problemas, enfrentando faltas, enfrentando desafios. E você vai lendo e a palavra mostra Abraão que saiu sem saber para onde ia, Sara que creu, mesmo quando seu corpo dizia o contrário, José que foi ao palácio, que viu além da prisão, conseguiu enxergar a posição que Deus falara que ele tinha. Deus disse para ele que ele era escolhido para estar por cima e não por baixo. E mesmo ali, né, na prisão, ele via além. Ele se via como cabeça, ele se via abençoado, ele se via próspero e não se deixou levar pelas circunstâncias, pela visão de uma vida miserável. Não, ele continuou crendo, continuou perseverando. E Hebreus 11 fala de José, fala também de Moisés, que escolheu o invisível em vez do conforto do palácio. Esses homens não tinham os sinais externos do favor, mas tinham uma coisa fundamental: eles tinham convicção. Convicção. É isso que nós precisamos, convicção. Sabe, irmãos, Jesus tocou no mesmo princípio quando ele disse: tudo o que vocês pedirem em oração, crendo que já receberam, assim será com respeito a vocês. Tudo que vocês pedirem em oração, crendo que já receberam, que vocês já têm isso vai acontecer. Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E será assim convosco. Observe que não é pedir para ver se algo vai acontecer. Tem muita gente que ora para ver se vai acontecer. Vou orar aqui por uma situação difícil, quem sabe Deus responde. Vou orar aqui por um problema que alguém pediu, quem sabe Deus responde e tal. Quando você ora assim, você não está orando com base na prova, com base na convicção de que Deus vai responder porque já respondeu. Ou seja, vai manifestar a bênção porque já lhe deu, porque já deu essa bênção. Então, o que acontece? Você ora para ver se acontece. Então, mas não é assim que Jesus falou. Jesus não quer que você ore para ver se vai acontecer. É pedir a partir daí, a partir da fé, a partir da certeza, caminhar com gratidão, como alguém que já tem o compromisso e a garantia de Deus que o céu já respondeu. Ter a convicção que Deus já respondeu. Viver como se tudo já fosse entregue, ou fosse dado, já lhe fosse dado. Mesmo que você não tenha visto ainda, mas aquilo já lhe foi dado, e num certo momento, aquele pacote de bênçãos vai chegar e vai tocar a sua experiência. Ora, então, haja com gratidão. Apóstolo, afinal, isso que o senhor está falando, isso que o senhor está ensinando aí, não significa transformar Deus num servo dos nossos desejos? Não significa transformar Deus num servo dos nossos caprichos? Veja bem, escuta bem. Nenhum mau desejo, nenhum desejo mau e qualquer coisa a mais que não se alinha com a perfeita vontade de Deus, isso nos será concedido. É verdade. Nada que não se alinha com a vontade de Deus será concedido. Mas quanta coisa boa, quantos bons desejos Deus já atendeu, já estão atendidos. A palavra de Deus chega a dizer no Salmo 37,
agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Os desejos. Que desejos Deus vai satisfazer? Todo bom desejo. Se você deseja o mal para alguém, Deus não vai lhe dar, não vai conceder isso. Se você quer tirar proveito de uma situação, se você quer ser alguém supremo, se você quer ser endeusado numa situação e pede a Deus algo, Ele não vai dar. A palavra de Deus fala que se nós pedimos para cobiça, para coisas negativas, se nós pedimos algo para Deus que não tem edificação, que não será bom, então Ele não vai dar. Mas tudo que é bom, tudo que é legítimo, tudo que é para o nosso bem, tudo que é para o bem dos outros, tudo que é para o nosso crescimento, tudo que é para a nossa alegria, Deus quer nos dar. Jesus disse aos discípulos: vocês devem pedir ao Pai em meu nome, porque o Pai quer dar a vocês tudo para que vocês tenham alegria completa. Então, o Pai quer nos ver alegres. Agora, veja bem, com certeza o nosso Pai eterno e glorioso quer que cheguem até nós todas as boas dádivas liberadas pela obra da cruz. Se o que você deseja está em harmonia com o caráter de Deus, com as promessas dele, você pode descansar, porque já lhe foi liberado. Olhe para a pessoa do seu lado, para o irmão, para a irmã, e fala: querido, se o que você deseja está em harmonia com o caráter de Deus e as suas promessas, você pode descansar, pois já lhe foi liberado no reino invisível. Amém? Já lhe foi liberado no reino invisível. Ora, a fé é essa postura que assina o recebimento antes da encomenda chegar, antes da encomenda vir à porta. Assina o recebimento. Então, você olha e diz: Pai, eu assino o recebimento, eu creio. Então, a forma de assinar o documento é você ter certeza, é você dizer: não, eu tenho certeza, o Senhor é bom. O Senhor já respondeu milhares e milhões de filhos no passado, está respondendo nesse momento, e eu não sou o patinho feio, eu não sou um filho excluído, não, eu sou um filho incluído. Estou debaixo da tua graça, estou em Cristo, e por causa do que Cristo é, e por causa do que Cristo merece, porque Cristo merece tudo do Pai. Ele diz que é herdeiro do Senhor, que Ele é um com o Senhor, e eu estou nele, eu também sou herdeiro, então, Pai, eu declaro que eu recebi essa cura que eu estou necessitando, eu recebi as provisões materiais, eu recebi a harmonia na minha família, eu recebi, Pai, essa porta que eu estou carecendo, mas eu ainda não a vi aberta, mas eu sei que já recebi, e eu declaro na tua presença: eu recebi, eu creio e entrarei por essa porta. Aleluia, glória a Deus. Segundo princípio: não confundir fé com esforço mental. Não confundir fé com esforço mental. Ou seja, você não pode imaginar, pensar que a fé é um tipo de imaginação. Imaginação que você força, é uma imaginação forçada. Eu vou imaginar algo aqui e tal, e vai acontecer. Não é isso, não. Você tem que pensar, você tem que ver e tal, mas não é a força da imaginação. Não é a força da imaginação ou do sentimento, né? Não é o esforço mental que vai levar você a possuir o que você está crendo que já tem. Jamais procure sentir a fé do lado de fora, mas esteja inteiramente ancorado no que Deus lhe disse na palavra. Esteja sempre ancorado no que Deus lhe disse na palavra. A verdadeira fé não nasce de um esforço mental para crer, né? Não, ela nasce do encontro da palavra de Deus e um coração disposto a crer nela. Por exemplo, você lê o Salmo 23, versículo 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você lê, você ora: Jesus, tu és o meu bom pastor e nada me faltará. Mas você acessa o sobrenatural e você então, a partir dessa declaração, a partir dessa convicção que Jesus é o seu pastor e nada lhe faltará, você passa a organizar suas decisões
como alguém que realmente possui um pastor, um guia onipotente que conduz sua vida. Então você passa a se organizar. Espera aí, Jesus é meu pastor, nada me faltará. Eu não vou me organizar para viver miserável. Eu não vou me organizar para aceitar a imposição de um mal que vem sobre mim, que tem vindo sobre a minha família. Eu não vou me organizar para que a maldição me destrua. Eu não vou me organizar para que um acidente aconteça, me pegue ali, um carro me pegue, cai um raio na minha cabeça, eu morro agora. Não, eu vou me organizar, eu vou acordar cada dia confiante de que há um caminho à minha frente e que há muito de Deus para mim, para que eu prove nessa terra, há muito de Deus para que eu desfrute nessa terra, e tudo que Deus tem para mim, que Ele liberou para mim, pela morte de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, eu vou viver. A palavra diz no Salmo 23, que o Senhor me levará adiante nas veredas da justiça, e Ele derramará o seu óleo sobre a minha cabeça, e Ele me fará andar, e se passar pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo, e Ele me garante que eu vou adiante, eu vou viver e vou viver vida abundante. Apóstolo, eu posso ter essa ousadia? Eu posso ter essa tamanha ousadia de declarar isso? Sim, Jesus é o nosso pastor. Quem é o seu pastor? Quem é o seu pastor? Jesus é o seu pastor? Então levante as mãos para o alto e diga: Senhor, Tu és meu bom pastor, e eu tenho certeza, nada me faltará. Aleluia! Nada me faltará. Não vai faltar proteção, não vai faltar vida, não vai faltar saúde, não vai faltar alegria, não vai faltar pão, não vai faltar harmonia, não vai faltar paz, não vai faltar superação. Problemas vêm, mas a vitória é nossa. Estamos na vitória e vamos em vitória. Aleluia, glória a Deus. Então, querido irmão, quando você lê Filipenses 4,19, e a palavra diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir cada uma das nossas necessidades, né? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir todas as minhas necessidades. Então, quando você lê, quando você declara esta palavra, você escolhe excluir da sua mente a narrativa da escassez e da pobreza. Olha só, isso compete a você. Atenção, igreja, isso compete a você. Excluir da sua mente a narrativa da pobreza, a narrativa da escassez. Tudo tem sido escassez. Nos últimos anos, né, meu dinheiro não tem dado para nada, eu só estou apertado, endividado, minha família em aperto, só miséria, só dificuldade. É isso que eu vejo, a perspectiva é essa, né? E aí você começa então a proclamar todo tipo de miséria e viver em miséria e projetar miséria. Mas quando você lê Filipenses 4,19, com a certeza e com a convicção, né, que a palavra diz que é a fé verdadeira, você manifestando essa fé verdadeira dessa maneira, então você acessa o sobrenatural e você se apossa da bênção, e a partir daí, né, você vai vivendo, né, de uma maneira tal que você não vê miséria, não vê pobreza, não vê aperto, não vê dívida. Você vê Deus abrindo portas, Deus derramando graça sobre graça, Deus mexendo nas situações, mexendo nas pessoas, fazendo com que as coisas boas venham, os recursos venham e você seja provido em todas as coisas. Quando você lê que o Pai se agrada em dar o reino a seus filhos, você então deixa de viver como um mendigo espiritual. A fé se torna para você a lente pela qual você passa a ver tudo. Você vê, né, e você enxerga tudo com abundância, prosperidade, à luz da revelação. E então você abandona a visão de resultados negativos, né, e você passa então a ver uma nova história à sua frente, uma nova história que vai ser escrita através dessa vivência de uma fé excepcional, de uma fé baseada na palavra, onde você se vê como alguém abençoado, já suprido com todas as bênçãos. E então você vai desvencilhando as situações adversas. Quem sabe você ainda seja um bebê espiritual e você contempla essa forma de fé
que eu estou falando como algo muito, muito distante, né? E você vê o caminho à sua frente como uma longa jornada a ser percorrida, mas você não tem esperança de que vai melhorar. Mas Deus lhe diz, desde que você se converteu a Cristo, se tornou filho de Deus, desde que você se converteu a Cristo, se tornou meu filho, eu o vejo na posse das minhas abundâncias. Entretanto, para desfrutar delas, você precisa se posicionar na certeza inabalável de que eu tudo lhe dei, eu sou aquele que Ele guarda, eu sou aquele que Ele guia, que Ele corrige, lhe acrescenta graça sobre graça. Apóstolo, eu tenho desfrutado de muitas provisões de Deus, de fato, mas dentro de mim eu ainda vejo muita miséria, eu vejo até mesmo uma miséria espiritual, porque eu ainda não consigo crer naquilo que eu não vejo. Eu não consigo crer, apóstolo, naquilo que eu não vejo. Ouça bem, quando a Bíblia fala de prosperar no caminho, de ser bem-sucedido naquilo que faz, de colher o que se semeia, está chamando você para uma parceria. Veja bem, Deus não lhe manda crer em coisas que você não vê, de maneira assim, sozinho, de maneira solitária, você sozinho, se esforçando para crer. Não! Deus lhe manda crer e Ele está dentro de você, Ele está na sua vida, Ele está no seu espírito, e lhe injetando ânimo, e lhe injetando palavra, e lhe injetando encorajamento, e lhe injetando estímulo dentro de você, está se movendo dentro de você, e Ele só precisa que você entenda que é uma parceria. E você então, tendo esse entendimento, como Abraão teve, né, de que está indo para um lugar, mas não está indo sozinho, está indo na direção de alguém que sabe o caminho, que sabe o que fazer para livrar você dos inimigos. Então Abraão foi assim, e ele foi indo de fé em fé até chegar na terra prometida. Eu vou dizer para você uma coisa: você não está sozinho, então acredita, tudo que Deus lhe manda crer, que manda você agir, manda você ter atitude, manda você fazer algo, Ele está junto com você, Ele garante que Ele e você e Ele vão alcançar o que está proposto. Então, você tem que crer. Deus planta promessas e você responde com a fé concreta, que se expressa em palavras e atitudes coerentes. Quando eu digo que você tem que se ver como filho que já possui tudo que ainda não desfruta efetivamente, eu não estou dizendo que você não terá mais problemas, desafios na vida. Veja bem, não estou falando que a sua vida vai ficar tranquila, serena em todo momento, não. Você vai enfrentar situações que não quer enfrentar, problemas que não pensa em enfrentar, eles vêm, mas você não pode se concentrar neles, né? Veja bem, os desafios vêm para todos nós, mas o segredo da fé bem-sucedida está em permanecermos na posição de filhos amados, altamente favorecidos, plenamente aceitos pelo Pai, filhos que estão resolvidos quanto a crer na fidelidade e na bondade do Pai. Ele, o Pai, nunca falhou com nenhum dos seus filhos no decorrer da história, nunca falhou. Ele não está falhando nesse momento e nunca ele vai falhar jamais. Nunca vai falhar. 2 Timóteo 2,13 fala que, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Portanto, seja um filho que confia de forma plena e absoluta no amor e nos cuidados do Pai. Mesmo enquanto você espera a realização das promessas, continue a organizar a sua vida, a sua casa, seu trabalho, seu coração, seus planos, de acordo com aquilo que Deus declarou a seu respeito, e não de acordo com o que as circunstâncias apontam. Viva como um filho que confia tanto na promessa que ajusta o presente, certo de que irá receber o que está prometido. Quando estiver em aperto, quando estiver em situações difíceis, escolha se mover como alguém que já recebeu a provisão que precisa, o escape que precisa, as soluções que precisa, os recursos que precisa, a saúde que precisa, a paz que precisa, as portas que precisa que se abram. Tudo isso já lhe foi dado. Creia firmemente que o plano de Deus para você é o melhor, que Ele está agindo em seu favor e você e Ele são parceiros. Terceiro e último,
entender que a fé que gera abundância não é uma ideia abstrata, mas uma forma de viver. Entender que a fé que gera abundância não é uma ideia abstrata, mas uma forma de viver. Olha só, uma forma de viver. Eu não estou pregando isso aqui para você ficar por um momento estimulado, alegre, disposto, confiante, e depois você sair daqui e tocar a sua vida como se não tivesse ouvido nada, não tivesse ouvido essa palavra, não tivesse sido despertado para algo novo, né? Não. Né? A fé que gera abundância não é uma ideia abstrata, mas uma forma de viver. Ouça, quando você passa a viver realmente certo de que Deus lhe deu tudo aquilo que está escrito, todas as promessas, mais cedo ou mais tarde, você passa a se alinhar com elas. Escuta isso, quando você passa a viver como alguém que recebeu tudo que está escrito na Bíblia, todas as promessas de Deus, né, tudo que Deus fala que deu para os seus filhos, que dá aos seus filhos, tudo isso já é seu. Mais cedo ou mais tarde, as coisas vão se alinhar de acordo com essa fé que você tem, de acordo com as promessas que Deus fez. O céu já decretou sobre você. Ouça bem, se a fé é esse firme fundamento e prova das coisas que não se veem, então o próximo passo é entender o que isso significa de forma concreta. Longe das frases bonitas e perto da mesa do trabalho, da sua conta bancária e das decisões diversas que você tem que tomar no dia a dia. E a pergunta que insiste em não calar é: em que você realmente se apoia quando pensa em abundância? Atenção, em que você se apoia quando pensa em abundância? Pensa em abundância aí. Pense em abundância. Abundância de alegria, abundância de paz, abundância de recursos, abundância de saúde, abundância de vida espiritual, abundância, né, de prazer. Pensa em abundância. Abundância. Uma casa repleta de coisas boas, geladeira cheia, tudo com fartura, você vivendo com saúde, sua família vivendo em harmonia, com saúde. Pense em abundância, 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 abundância. Pensou? Agora, em que você se apoia quando pensa em prosperidade, em abundância? Você se apoia naquilo que os seus olhos veem ou naquilo que Deus preparou para você, segundo a palavra dele? Ouça bem, a fé, de acordo com Hebreus 11:1, é a base sólida, não uma areia movediça. É uma base sólida, um alicerce inabalável. Um alicerce inabalável que sustenta sua esperança nas promessas de Deus, mesmo quando ainda não há sinais claros, externos, do cumprimento. Isso significa que, para quem crê de acordo com a Bíblia e já vê as promessas realizadas, né, ele não fica retido por uma resposta a algo que é aparente, né, ou seja, uma circunstância que vem, mas que não é conforme a promessa. Quando o Senhor Jesus disse que tudo o que pedirmos em oração, crendo que já recebemos, assim nos será feito, Ele está descrevendo exatamente essa postura. Não é apenas pedir e esperar ver se acontece. É pedir e se alinhar com a vontade do Pai. Pedir alinhado com a vontade do Pai, né? E a partir daí, então, caminhar como quem já tem a resposta. Já tem o sim registrado no céu. Queridos irmãos, não se trata de chegar diante de Deus e exigir algo, mas de confiar que aquilo que está de acordo com o caráter dele, ou seja, a vida em abundância, provisões para as necessidades, sabedoria, direções, oportunidades justas, ele ouve, pois já liberou para nós tudo que está alinhado com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, que nós tenhamos abundâncias. Então, toda provisão Ele já nos deu. Portanto, nós devemos crer. E crendo que Ele já liberou, né, isso vai vindo e vai se alinhando. Agora, nosso coração tem que estar alinhado com Ele, nosso coração tem que estar alinhado com a palavra. A fé, nesse sentido, é a assinatura do recibo do invisível. O recibo no invisível. Você ainda não tem o pacote, mas você
tem a certeza. Você sabe que está assinado com o sangue de Jesus. A liberação da bênção já está assinada com o sangue de Jesus. E, portanto, já é sua. A fonte é certa. E com base nesse cumprimento, você então organiza as suas decisões. Você organiza a sua caminhada. Precisamos ter sempre em mente as diferenças entre viver por vista e viver pela fé. Viver por vista é acordar todas as manhãs medindo tudo pelo que pelo que os olhos estão vendo à frente. Medindo tudo segundo os sentidos naturais, conforme os olhos estão vendo pela frente. Olhando para a sua conta bancária com o raciocínio da sua cabeça, com o que a sua cabeça pensa na lógica humana, né? E observando o humor do mercado financeiro, se atentando para as opiniões alheias, limitações familiares. Isso é andar por vista. Agora, viver por fé é andar todos os dias medindo tudo pelo que Deus disse, pelo que Deus falou. Seu futuro é conforme Deus falou. Suas finanças é conforme Deus falou. Sua vida é conforme Deus falou. A palavra de Deus para nós é: eu sou aquele que te sustenta, eu sou teu pai, eu sou teu pastor, eu sou teu guia, eu sou tua fonte, nada lhe faltará. Eu vou suprir todas as necessidades que você tem, não segundo o que os teus olhos veem, mas segundo as minhas riquezas em glória. Sim, busque primeiro o meu reino e a minha justiça, e pode ficar certo de que todas essas coisas que você precisa, elas lhe serão acrescidas. Viva, portanto, por fé. Viver de vista é reagir. Viver por fé é responder ao que Deus falou, é responder ao que a notícia está falando, contrário com o que Deus falou. Muitos irmãos estão buscando prosperidade por atalhos que dispensam andar por fé, que dispensam a fé bíblica. Não tem como você chegar ao que deseja se você não crê conforme a palavra. Então, ouça bem, querido irmão, você não deve pensar em obter dinheiro, status, conforto, sem passar pela confiança radical em Deus, né, no que Ele fala, né, nas suas promessas, sem acreditar radicalmente que tudo é conforme a vontade dEle e tudo nos é dado pela obra da cruz. Mas, ouça bem, a palavra de Deus é clara: sem fé é impossível agradar a Ele. Não porque Deus seja difícil de agradar, mas porque a relação com Ele é por fé. A relação com Ele se baseia em confiança absoluta. Se você não tem confiança absoluta, você não vai ter tranquilidade, não vai ter paz para andar com Deus. Mas se você tiver confiança absoluta, você vai ter paz absoluta. Quando você vive como alguém que já recebeu tudo o que Deus prometeu, seus cuidados, suas direções, sua sabedoria, suas provisões, para cumprir seu propósito, então, na verdade, você está honrando o caráter dele. Você está dizendo: eu levo, Deus, a tua palavra a sério, mais a sério do que os meus medos e os meus cálculos. Certamente que isso levanta uma tensão. Como conciliar essa fé? Como conciliar essa fé confiante com a realidade de orações que não foram respondidas? Veja bem, você tem esperado longos dias, né? Você tem andado por caminhos que parecem contradizer as promessas. Como conciliar a fé com essas contradições? Não é negar a dor, mas é aprofundar o entendimento do que Deus prometeu e do que não prometeu. Ele não prometeu dar tudo que o nosso ego carnal deseja. Não prometeu, de fato, atender nossos caprichos carnais, conveniências, mas suprir tudo que necessitamos para cumprir seus propósitos aqui neste mundo. Ele prometeu nos conduzir em triunfo em Cristo, nos dar graça suficiente para cada situação adversa e completar a boa obra que começou nas nossas vidas. A fé que vive como já tendo o que necessita não é teimosia,
não é ficar teimoso em cima de caprichos e persistindo em cima daquilo que Deus claramente revelou na sua palavra que não quer, não deseja para nós, né? Você, quando está realmente tendo a convicção absoluta de que está sendo guiado por Deus e que tudo já lhe foi dado, você vive como filho, não como órfão. Você vive como abençoado para abençoar e não como acumulador ansioso. Você sabe que não está aqui para acumular ansiosamente as coisas. Você está aqui para receber as bênçãos que lhe foram dadas e para poder repartir e para poder abençoar, ser canal de Deus para ser bênção nesse mundo. Por tudo isso, então, fique alerta, porque Deus quer que você cresça na fé, Deus quer que você receba coisas que não recebeu, Deus quer que as abundâncias venham, mas você tem que evitar, vou falar para encerrar agora, você tem que evitar 3 formas de fé destrutivas. 3 formas de fé destrutivas. Primeira forma de fé destrutiva é a fé condicionada. É a fé baseada no crer quando estiver vendo. Quando eu estiver vendo, aí eu vou crer mesmo, firmemente. Quando o dinheiro cair na minha conta, eu então vou louvar a Deus, vou agradecer. Quando a porta se abrir, eu terei paz, eu terei confiança absoluta. Quando eu tiver sinais claros, aí eu vou dar passos de fé. Ora, isso não é fé, isso é mera constatação. Segundo tipo de fé que destrói, a fé vista como magia. Fé vista como magia. É aquela postura que leva muitos irmãos a tratar versículos como mantras a ser repetidos. Muitos repetem: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como se repetindo isso como mantra, vai acontecer coisas. Não é assim. Não temos que repetir a palavra como mantra, como se ela fosse produzir magia. Não, não é isso. Nosso coração tem que estar ligado em Deus, né? Se eu repetir um versículo com a promessa de Deus várias vezes, mas não estiver alinhado, né? Não estiver com o meu coração alinhado com Ele, não adianta, não vai ter resultado. O segredo é ter o coração alinhado com Deus, confiante na palavra que Ele fala. Ora, se eu quero algo que não honra a Deus, isso não vai dar resultado mesmo que eu repita versículos. E se eu repito versículos pensando que são mágicos, são magias, então eu estou desonrando a Deus porque não estou crendo firmemente na sua palavra. É uma tentativa infundada de manipular Deus. Só a verdadeira fé honra a Deus. Terceiro e último, a fé vazia apenas de boca. Fé vazia apenas de boca. Você ora por alguém e fala: você creu, irmão? Crie, eu creio, eu creio. Deus sabe que eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Mas é só de boca. Há pessoas que dizem crer, mas organizam suas vidas com base no medo, na escassez e na desconfiança. Muita gente acaba de receber oração por algo, por uma porta aberta, por prosperidade, por cura, alguma coisa, depois já sai dali falando negativo, já sai dali contando o que está acontecendo, falando que está muito mal, falando que está tudo ruim, falando que a vida não está prestando, que não está dando nada certo. Ora, isso é contradição. Se você anda em fé absoluta em Deus, você vai dizer: não, eu estou firme, ainda sinto uma dor, mas eu creio que já recebi a cura. Estou vendo ainda uma situação em aperto, a minha casa em aperto numa área, mas eu creio que Deus já supriu, eu vou avançando e as coisas vão se alinhar, as circunstâncias vão se alinhar, porque eu não abro mão, eu creio que sou filho de Deus, amado, e muito amado, eternamente amado, incondicionalmente amado, eu sou altamente favorecido, grandemente abençoado. O que Ele falou, Ele já cumpriu na cruz e vai cumprir na minha experiência. Aleluia! Então o segredo de Hebreus 11:1 é você ter confiança absoluta em Deus. Então, queridos irmãos, eu vou parar por aqui hoje, tá? Domingo que vem eu vou tratar de outro aspecto importante da fé. Veja só, para encerrar, confiança ativa significa que você ora pedindo uma direção financeira e mesmo antes de receber um centavo a mais,
você começa a organizar a sua vida, a cortar excessos e honrar compromissos, planejar com responsabilidade, como quem sabe que está realmente cooperando, que está seguindo a vontade de Deus, e Deus está cooperando com você, agindo em resposta, e que as coisas vão se ajustar conforme a promessa dele, e você vai ter abundância financeira. Então, você pede uma porta aberta de trabalho, e antes de ouvir o sim, você prepara o seu currículo, estuda, cuida da sua postura, você crê firmemente que a resposta está a caminho. Então, orar com confiança significa que você pede restauração numa área, e antes de ver o quadro perfeito, você já fala, já perdoa, já se dispõe, porque acredita que Deus está operando. Aleluia, Deus está operando, Deus trabalha, Deus se move em favor de seus filhos. Nesse momento aqui, Deus está entregando essa palavra, e ao mesmo tempo Ele já está operando nas circunstâncias, já está operando. Se você organizar sua cabeça, organizar seu coração, para crer, para andar como filho que já recebeu tudo que necessita, se você organizar sua agenda, seu dia a dia, a partir de hoje, como um filho que sabe que é herdeiro, que sabe que vai viver o que o pai deseja, que o pai já lhe deu pela obra da cruz, com certeza você vai ver as coisas se ajustando, as circunstâncias se ajustando, sua família se ajustando, o dinheiro chegando, as portas se abrindo, o caminho se abrindo, o céu se abrindo, riquezas e honras virão. O Senhor é fiel, Ele falou, Ele prometeu, e Ele vai cumprir tudo o que falou. Você crê, você está crendo, você está confiante, aleluia, você está firme na palavra, você está olhando uma perspectiva boa pela frente, você está vendo a promessa de Deus, você está vendo a obra da cruz na sua vida, você está vendo que tudo já teve o sim. Jesus é o sim de Deus para todas as promessas dele, Jesus é o sim de Deus para você. Jesus é a resposta para você, é a cura para você, é a prosperidade para você, é a vida abundante para você. Ele é a realização de todo bem, de todo bem. Ele é o bem, Ele é a fonte de todo bem. Você crê, está disposto a organizar a sua vida diferente, está disposto a acordar a cada manhã, vendo as coisas, medindo, não o que os olhos estão vendo, mas o que a promessa fala, o que Deus diz na palavra. Está disposto a ver a perspectiva de Deus, está disposto a ver como Deus vê, está disposto a chamar aquilo que Deus diz que você tem, a existência. Você está disposto a lidar com a sua fraqueza, com a força que vem de cima. Você está disposto a lidar com os seus problemas, com as soluções que Deus apresenta, e sempre dizendo: não é essa a minha vida, não é isso que Deus tem para mim, não é o que Deus quer para mim. E Deus não disse que eu tenho que viver 50, 60, 70 anos e morrer como todo mortal e deixar tudo aí como está, não. Deus me trouxe a esse mundo para uma revolução, Deus me trouxe nesse mundo para que haja uma transformação na minha família, para que as coisas mudem, para que esse mundo mude, para que as coisas de Deus se realizem, para que o reino de Deus seja expandido. Você crê nisso? Está disposto a ficar de pé e dizer: Pai, eu confio na Tua palavra. Pai, eu vou mudar a minha maneira de pensar.